Pessoal, passando aqui para lembrar que tadalafila não é uma substância cardioprotetora, tá bom? Nós não temos estudos de qualidade e evidência boa suficiente para fazer essa recomendação. Essa recomendação ela é baseada numa análise errônea de um estudo longitudinal dotado de vieses, onde perceberam que pessoas que utilizavam tadalafila tinham menores eventos cardiovasculares. Entretanto, as pessoas sequer notaram a limitação desse estudo. Por exemplo, esse estudo ignora o fato de pessoas que estão doentes e comprometidas não tomarem tadalafila exatamente porque já estão incapacitadas a ponto de não recorrer ao medicamento para praticar sexo. Tá bom? Então olha para você ver, isso é uma limitação extrema que já não permite a gente fazer afirmação nenhuma a respeito da cardioproteção da tadalafila. Outro ponto que eu acho importante a gente falar aqui é sobre a questão da hipertensão pulmonar, tá bom? Principalmente aí dos fisiculturistas e dos usuários de esteroide, anabolizante e drogas de desempenho. E o uso de tadalafila. Não, pessoal, não. Tadalafila não serve para hipertensão pulmonar do grupo 2. Grupo 2 é a hipertensão pulmonar relacionado a problemas do coração esquerdo, tá bom? Nesse caso, substâncias como a sildenafila e a tadalafila são inclusive contraindicadas, porque há indícios que elas podem favorecer pior desfecho. Normalmente, a tadalafila é utilizada para outros tipos de hipertensão pulmonar que não tem relação com o tipo de origem cardíaca. E, infelizmente, muitos blogueiros, muitos influencers divulgam essa informação sem considerar esse detalhe importante que pode fazer diferença na sua saúde, tá bom? Sobre a questão da tadalafila ainda ser um cardioprotetor, a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, tá bom? Se tadalafila fosse cardioprotetor mesmo, ela não estaria sendo indicada nas principais diretrizes? Não é o que a gente vê, pessoal. O fato dela ser desenvolvida para hipertensão pulmonar e pensando ali na vasculatura cardiopulmonar, não significa que ela funciona para isso, tanto que ela não foi aprovado por nenhum órgão para essa finalidade. Se ela funcionasse para essa finalidade, ela estaria nas principais diretrizes, tá bom, pessoal? Então pensa um pouquinho antes de sair acreditando em tudo que te fala. Raciocina um pouco, seja um pouquinho cético só. A gente ainda tem que lembrar que a proteção renal da tadalafila em humanos não existe dado, não tem dados, tá bom? Isso é uma extrapolação em modelo animal, lembrando que 95% do que a gente vê na ciência básica experimental não se reproduz na ciência clínica, ou seja, não se mostra efetivo do ponto de vista clínico, o que invalida a indicação da tadalafila para essa finalidade. Nós podemos ainda falar que tadalafila não vai melhorar seu desempenho de forma significativa por um motivo muito simples. Se ela fizesse isso, ela era considerado doping por ser um medicamento. E as principais organizações antidoping do mundo não colocam tadalafila na lista de medicamentos relacionada à melhora de desempenho. Então é muito pouco provável que isso seja verdade, tá bom? Então eu desconstruí algumas coisas aqui que vocês ouvem muito aí em mídias sociais e acabam acreditando em pessoas que estão espalhando desinformação, para vocês ficarem atentos, porque o uso de tadalafila, ele não é inerte. Tadalafila, por exemplo, possui interações medicamentosas importantes, sendo que fisiculturistas estão no grupo que pode receber o medicamento que tem interação medicamentosa importante com tadalafila. E essa mistura pode ser fatal.
Ou seja, uma pessoa, um fisiculturista, um usuário de anabolizante que está usando o Tadalafila acreditando que está sendo protegido por ela, pode não só não estar protegido, pode estar em maior risco. Primeiro, porque ela é contraindicado a hipertensão pulmonar do tipo 2. Segundo, porque num problema de origem cardíaca que ele possa vir precisar de um medicamento do grupo dos nitratos, por exemplo, essa associação poderia levar a uma hipotensão severa e morte, tá bom? Então a gente tem que ser mais responsável do ponto de vista social com as informações científicas que a gente transmite. Eu espero que tenha ficado claro que a Tadalafila é um medicamento que tem suas indicações precisas, tá bom? E é muito útil para o que ela demonstrou eficácia clínica, como no controle de sintomas da hipertrofia prostática benigna, como na disfunção erétil, tá bom? Alguns tipos de hipertensão pulmonar ali, algumas do grupo do tipo 1, podem se beneficiar do uso de Tadalafila, embora não sejam todas que se beneficiam, inclusive, como eu falei aqui, a hipertensão pulmonar do tipo 2, que é a mais comum em atletas de fisiculturismo devido ao problema do coração esquerdo, não se trata com Tadalafila. Isso, inclusive, pode favorecer maior dano ao paciente. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Chega de desinformação, chega de ego. A gente está numa época que a gente trabalha com dados clínicos que merecem ser analisados de forma rigorosa. É medicina baseada em evidência, não é medicina baseada em extrapolação fisiológica, extrapolação farmacológica, análise superestimada de artigo de baixa qualidade científica e coisa do tipo. Na medicina e na saúde, um falso positivo muitas vezes é muito pior do que um falso negativo. Quando eu crio uma informação errada a respeito de um tema, como por exemplo, Tadalafila protege o coração, quando as evidências melhores provam o contrário, as pessoas já criaram uma crença naquilo e muito pouco provável que elas cedam a melhor informação. Ou seja, uma vez que você induz uma pessoa a crer em algo que é frágil, depois que esse algo é refutado, a pessoa tem dificuldade em aceitar isso e vai continuar exposta ao risco, porque alguém que não entende de prática baseada em evidência, análise científica de verdade, independente da formação, se é médico, se é farmacêutico, se tem mestrado, doutorado, prática baseada em evidência, vai muito além disso, tá bom? Vai muito além disso. Ter um PhD não significa que você entenda de prática baseada em evidência. Então as pessoas que não entendem disso e não entendem sobre responsabilidade social nas suas falas, elas infelizmente colocam a vida de muitas pessoas em risco, induzindo as pessoas a arriscarem mais com a falsa sensação de segurança e assim estar expostas a mais problemas de saúde. Espero que o recado tenha ficado claro para todos. Se você quer continuar tomando Tadalafila e acreditar em falácias sensacionalistas que as pessoas fazem a respeito disso, isso é um problema seu, tá bom? Quem não escuta, quem não ouve, cuidado, escuta, coitado, isso a gente já sabe. Eu tô lá na porta, lá no pronto de socorro, UTI, centro cirúrgico, e eu tô vendo a merda que tá dando. Então, nós não estamos falando de quem tá causando a merda, eu tô falando da merda que tá chegando lá, que essas pessoas mesmo não vê, porque quando o pau quebra, é o médico de verdade que elas vão procurar. Que tenha ficado claro o recado aí, um grande abraço a todos.